Seja bem-vindo à STP-TV. Ahmed Azak é o meu convidado de hoje. Junto, vamos falar sobre o trabalho do Instituto Marquês de Valflor, numa conversa que achei por bem dar o nome Valflor, a cooperação que funciona. Depois da reportagem, conto-lhe tudo. O Instituto Marquês de Valflor é uma organização não governamental para o desenvolvimento que acredita no esforço conjunto dos milhões de pessoas que em todo o mundo procuram desenvolver e promover as populações mais carenciadas. Esta instituição centra a sua intervenção nos países de língua portuguesa e assume como missão a promoção do desenvolvimento económico e sociocultural. O Instituto Marquês de Valflor procura assim responder aos desafios do presente, ciente que a crise económica mundial vai acentuar as dificuldades das populações mais vulneráveis. Hoje é sobre ele que vamos falar. Como disse, tenho um convidado que tem responsabilidades de gerir uma ONGD, que é uma ONGD que deixa a impressão que está presente em todo o lado, sobretudo todo o lado da lusofonia. Por onde se vai, escuta-se sempre falar e ouvir falar da Valflor, de algum projeto da Valflor, sempre ligado à área da saúde, do ambiente, da educação também. Uma série de valências que às vezes, no meu caso especial e pessoal, me espanta como é que eles têm a capacidade de tentar dar respostas a tantos projetos, em tantos territórios e, sobretudo, alguns deles com um fôlego verdadeiramente incrível. Doutor, obrigado por estar aqui e por ter aceito o nosso convite. Obrigado por me convidar. Olha, isto é tão simples quanto isto. O que é que se pode dizer hoje, de uma forma geral, sobre a atividade do Instituto Marquês de Valflor? Como é que se poderia caracterizar a vossa atividade hoje, com o facto de vocês estarem presentes em todos os países da lusofonia, pelo menos que eu me lembro, não é? Sim, é uma fórmula muito simples. Acho que o nosso ponto de partida são sempre as necessidades do terreno. Não vamos lá com ideias pré-fabricadas ou pré-feitas ou pré-definidas sobre o nosso modelo. O nosso modelo não funciona. O modelo dos outros não funciona nos países. O modelo tem que sair do próprio país e para ir ao encontro das necessidades. Isso por um lado. Por outro lado, ir buscar as pessoas válidas, porque há muita gente válida em todos os países, em todos os sítios, e estas pessoas vamos buscá-las e apoiamos, damos confiança e damos todos os meios para que eles consigam fazer o seu próprio desenvolvimento, porque o desenvolvimento para cada um é uma fórmula que não funciona. Tem que ser o desenvolvimento de raiz, onde as pessoas paulatinamente vão orientando o seu destino, fazendo aquilo que mais lhes é propriamente útil e benéfico. Isto é muito simples. Parece simples dizendo assim, mas a verdade é que a estrutura é uma estrutura já grande, ou seja, uma estrutura, digamos que, forte. Se bem que, relativamente à questão da gestão dessa estrutura e da gestão dos meios, o Instituto, normalmente, por aquilo que eu vou-me apercebendo, faz sempre as ações ou os projetos com base em parcerias, ou com Estados, ou com privados, ou com mobilizações diversas e no sentido das coisas acontecerem. Antes de passarmos à questão dos financiamentos, as questões mais de pormenor e de detalhe da cooperação, conforme ela é entendida hoje ao nível da cooperação feita por privados, eu queria falar do meu país, de São Tomé e Príncipe, e da vossa presença em São Tomé e Príncipe. Uma presença importante, porque gerem um projeto que, do meu ponto de vista, é um projeto que pode ser estruturante no futuro, que é o projeto de saúde para todos, não é? Para além deste projeto, o que mais está a fazer o Instituto e o que mais tem projetado para o futuro relativamente à vossa atividade no país, em São Tomé e Príncipe? Pronto, relativamente à sua pergunta anterior, também vou parafrasear o presidente Lula. Dizia assim, quando lhe perguntaram qual era o segredo do seu êxito, ele disse uma coisa muito simples. Eu faço o que é óbvio. Portanto, quando se faz o que é óbvio, então as coisas resultam. Não é preciso... Desculpa. Não é preciso fazer algo que não é assim, extraordinário. É óbvio, é aquilo que salta nos olhos. E em São Tomé, de facto, também
fizemos aquilo que é óbvio. Iniciamos com uma intervenção num distrito ao nível dos cuidados primários. São cuidados de proximidade que tocam aquilo que as pessoas mais precisam e que, entre os cuidados preventivos até os cuidados primários, a integração dos cuidados. A integração dos cuidados, ou seja, o centro de saúde tem que fazer não só cuidados preventivos na comunidade, como proteção materna e infantil, água e saneamento, vacinação, saúde escolar, como também consultas, enfermeiros, médicos, medicamentos e análise. Esta fórmula, enquanto nós iniciamos este tipo de intervenção em 88, só em 2007 foi provado no artigo da Lancet que esta abordagem da integração dos cuidados aumenta a eficiência em 33%. Portanto, tudo o que é resultados a nível da eficácia e também a eficiência financeira são. E como a fórmula funcionou bem, de um distrito para dois, de 2 para 5, porque os outros, quando olharam, a cooperação portuguesa, quando viu que funciona, portanto, todo mundo gosta de apostar numa fórmula ganhadora. Sozinhos não íamos lá. A primeira versão, com 2 distritos, tivemos o apoio da União Europeia. O apoio da União Europeia, depois, quando saiu a delegação de São Tomé, portanto, deixou de ter interesse para a máquina burocrática da própria Comissão. E depois a cooperação portuguesa olhou para nós e disse: olha, afinal, tem uma fórmula aqui ganhadora. Então, de 2 distritos para 5, de 5 para 7 distritos. E quando houve a cobertura de todos os cuidados preventivos e primários, evidentemente isto dá uma cobertura para 80% mais ou menos das patologias existentes, das necessidades. Mas então as questões das especialidades médicas, como que vamos resolvê-las? E daí surgiu também outro desafio, que é o programa das especialidades médicas, onde, e no princípio também havia alguma reticência da parte do Estado português da cooperação, mas enfim, conseguimos convencê-los que é mais fácil Maomé ir à montanha, não é? Pois. Portanto, então os especialistas vão lá de uma forma rotativa para manter pelo menos essa série de serviços de especialidade. O país carece, como exatamente. É óbvio, não? E depois surgiu duas outras realidades. Entre missões, como que vamos gerir as necessidades. E daí houve o desafio da telemedicina e desafiamos a PT, a Fundação PT, a PT Inovação, para tirarem da prateleira uma plataforma que eles estavam em desuso e foi colocada em inovação, em pleno funcionamento, e hoje em dia é a melhor plataforma de telemedicina praticamente do mundo, que é, como dizem, qualquer sítio, qualquer lugar e qualquer equipamento. Portanto, basta ter um portátil para ficar ligado ao doente em qualquer sítio do mundo. Eu posso basta ter uma internet, eu posso estar a ver os meus doentes em tempo real em São Tomé ou outro sítio qualquer. Portanto, e também vimos que desde 1980 até 2010 houve um aumento da esperança de vida. Esta esperança de vida de 10 anos, também fruto não é só do Instituto, por todo o esforço do país e outros parceiros, de facto passou a ser, São Tomé tem indicadores de saúde que são um dos melhores da África subsaariana. Sim. Todos os rankings dizem isso, de facto. Temos, enfim, quando no índice de desenvolvimento humano há 3 fatores que são contabilizados: esperança de vida, a educação e rendimento por capita. A saúde tem um índice de 0,72. Portanto, puxa muito para cima a média... O índice médio de São Tomé e Príncipe. Exatamente. Portanto, também iniciamos com a luta contra as doenças não transmissíveis, que as diabetes, doenças cancerígenas, doenças pulmonares crónicas, algumas questões relacionadas com patologias neonatais, patologias cardíacas, etc. Tudo isto também despertou algum interesse nosso. Portanto, fomos sempre dar respostas às solicitações do país, do terreno, das pessoas. Portanto, sempre um desafio ao encontro
daquilo que, de facto, são necessidades do terreno. Agora, evidentemente, estamos perante um novo desafio agora. O novo desafio, qual é o novo desafio? É a sustentabilidade disto tudo. Era o que eu ia falar a seguir. Como manter isto para o futuro? Isto é viável? Isto é muito viável, mas tem que haver uma grande parceria com todos os atores e, sobretudo, com o governo. Com o Estado de São Tomé. Com o Estado de São Tomé. Porquê? Porque nós estamos a falar de um país que nem sequer ainda consegue ter um sistema nacional de saúde, efetivamente. Ou seja, um sistema nacional de saúde. Quando eu digo um sistema nacional de saúde, eu quero me referir a uma gestão verdadeira de todo o sistema, não é? E nem sequer ainda definimos que modelo queremos ter a esse nível. Tudo isso tem, de facto, que ser feito. Isso pode ser feito com a ajuda do Instituto de Valflor? Aliás, este é o desafio que nós lançamos ultimamente. Assim, tivemos umas conversas com o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente do Parlamento, o Vice-Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde, para, de facto, porque houve algum impasse, alguma instabilidade ultimamente, ao nível de mudanças de governos, e isto faz parte do nosso plano na parceria que temos com o Estado de São Tomé. E temos que sentar todos à volta da mesa e definir. Acreditamos que o Hospital Aires de Menezes é um pilar para a assistência especializada, mas tem que ter algum reforço. E aí apresentamos para o país, até foi aprovado em Conselho de Ministros em 2012 pelo anterior governo do atual Primeiro-Ministro, como também foi protocolado pelo governo anterior. Mas até agora não aconteceu. Não aconteceu. Não é? Mas não aconteceu efetivamente. E digo que isto é fundamental porque são áreas nucleares que permitem, de facto, sedimentar o apoio dos cuidados especializados. Temos que ter um bloco cirúrgico capaz, temos que ter uma gestão capaz, temos que ter um laboratório, um banco de sangue capazes, temos que ter uma maternidade e uma neonatologia capazes, temos que ter oxigênio e gases medicinais de uma forma independente, não é qualquer vez que falta, vamos lá correr ao Gabão comprar. Portanto, tem que haver alguma... Uma gestão, um sistema nacional de saúde, de facto. Um pilar. O pilar é Aires de Menezes. Agora, quando falam de construção de hospitais novos, tudo muito bem, mas custa muito mais, é muito difícil de integrar e assimilar nas estruturas atuais. Portanto, não podemos dar muitos saltos porque seriam muito acima da capacidade de encaixe da assimilação. Imagina que amanhã ou hoje o senhor ganha €1.000.000. A pessoa até pode ficar desorientado, não é? Quer dizer, facto. Portanto, acho que o investimento tem que ser também naquela estrutura que já existe e que, de certa forma, tem funcionado. Exatamente. Eu, por acaso, tenho uma outra ideia. Tenho outra ideia porquê? Porque eu venho do setor privado e também, enfim, sobretudo do setor bancário e segurador. E sempre olhei a forma como no setor privado, sobretudo nas seguradoras, se gera os nossos sistemas privados de saúde. É óbvio que eu estou contaminado com uma realidade que não pode ser a realidade de São Tomé e Príncipe. Obviamente não pode ser a realidade de São Tomé e Príncipe. Mas ainda assim, sempre que vou ao meu país, sempre que regresso, enfim, de férias ou por outra razão qualquer, dou um salto ao Hospital Aires de Menezes. Enfim, ando sempre ali por aquelas mediações, porque até me fica a caminho de casa. E eu sempre que olho para aquela estrutura, parece-me toda ela completamente disfuncional. Eu estou a falar do ponto de vista de estrutura hospitalar, não é? Porquê? Porque tudo o que se pensa hoje em termos de estrutura hospitalar, ou seja, de um hospital enquanto uma estrutura, pensa-se em algo muito mais compacto, primeiro, não é? Porquê? Para a informação circular muito mais facilmente, de forma comunicante, não é? E o Aires de Menezes, como hospital, enfim, ainda é um hospital antigo, um hospital de raiz colonial, as estruturas parecem-me todas muito ao nível de blocos separados, distantes, e que não permite, olhando para o hospital enquanto arquitetonicamente, não permite
o tipo de funcionalidade, digamos, que eu veria num novo hospital. Mas também reconheço consigo que um novo hospital acarretaria custos até de manutenção que eu tenho dúvidas que o país fosse capaz de os financiar de forma sustentada. Portanto, a sugestão que está a dar deixa-me Sim, mas meio incómodo, enfim, porque é a realidade. Porque, de facto, está-me a dar o contacto da realidade. Não é? Áreas de ministros têm que evoluir, têm que se adaptar. Há espaço para isso. Há espaço para isto. Agora, não podemos deitar esta estrutura fora. Agora, se houver bastante dinheiro, Já do Euromilhões. milhões, por que não? Agora, Claro. a questão, enquanto há poucos recursos, temos que ser muito criteriosos. E eu vou lhe dar números. O nosso programa, aquilo que apresentamos, foi aprovado em Conselhos de Ministros e com o Estado de São Tomé, custa para as 9 valências base nucleares que permitem fazer da Ares Menezes já um super hospital, 1.400.000 euros. Mas isso não é nada. Não é nada, mas até agora não foi concretizado. E isto permite não só repor estoques para um ano para o hospital em todas as suas valências, como também criar estruturas funcionais, entre os quais, por exemplo, um sistema informático que permite... porque hoje em dia não se faz... Não se consegue gerir não se faz, na saúde. Sim, hoje em dia não se gastam películas de radiografia. Tudo que é informatizado são digitais. Está previsto ter uma estrutura onde, em cada um destes pavilhões que existem lá, que o médico tem acesso ao ficheiro, aquilo que nós temos também. Aqui, por aqui. Eu, quando estou no Hospital Amador, onde eu trabalho, então vou ver o doente, na identificação do doente, eu vejo todos os seus exames, todo o seu processo clínico, todas as suas radiografias. Fez-se cá, pode-se fazer lá. Apesar da estrutura ser de Dispersa, pavilhões, sim. mas não é com pequenos repetidores e uma ligação à internet, que até foi estudado com a CST, isto é uma coisa relativamente simples e não custa muito, e até também permite que os próprios médicos, com acesso à internet dentro do hospital, vão consultando quando existe uma outra situação, outros colegas caem lá, irem consultar um livro, um artigo, tirar dúvidas, fazer congressos. Estamos a falar, desculpe interrompê-lo, de um país que tem muita gente ligada à área da gestão informática, sobretudo fora do próprio país, e a trabalhar, inclusive, alguns deles, como gestores de sistemas de saúde. Portanto, está-me a dizer algo que já me está a incomodar. Verdadeiramente já me está a incomodar. Até pelos valores e até pelo nível de financiamento e até, percebo agora, pelo nível de estudo detalhado e aprofundado que existe para resolver um problema que todos os são tomenses acham que tem que ser resolvido, que é o problema do hospital de referência e o problema do próprio Sistema Nacional de Saúde. Porque informatizar o Hospital Aires Menezes, tornar o sistema funcional dentro daquele hospital, é praticamente informatizar todo o Sistema Nacional de Saúde, é quase praticamente criar o Sistema Nacional de Saúde. Não é essa a ideia com que se deve ficar. Sim, isto é só um ponto, porque os outros pontos, ao nível da operacionalidade, são muito mais estruturantes. Isto é uma gestão, a questão da informação é muito valiosa, mas a informação é baseada sobre adquiridos. Se adquiridos, eu tenho que ter serviço que funciona, tenho que ter um banco de sangue que funciona, que sei em qualquer altura qual é o estoque que tenho, como que as coisas funcionam. Agora, quando entro no banco de sangue, vejo os aparelhos e os equipamentos estão lá um bocadinho decrépitos e com muita falta. Nem sequer conseguem fazer uma hemoglobina para um dador de sangue. Isso é complicado. Pronto. E isto estamos a falar de bases. Estas bases têm que existir. Quando entro no laboratório, vejo sempre carências, porque, de base, os equipamentos que estão lá têm consumíveis caríssimos, já inexistentes no mercado, de alto consumo. O conceito tem que ser modificado. A opção inicial foi errada. Tem que se optar por equipamentos com consumíveis de baixo custo e de alta rotatividade, e que com o consumo dimensionado à procura. Não é consumo de um hospital que faz 6.000 análises por semana, mas de um hospital que faz, se calhar, 100 análises por dia. Claro.
Não São é? coisas diferentes, são dimensões, de facto. E isto encarece imenso a operação. A saúde tem que ser gerida por quem não sabe de medicina, sabe de gestão de saúde. Isto é um trabalho pluridisciplinar. Quando nós apresentamos este tipo de planos, não sou eu que faço. Cada um na sua especialidade, desde projetistas sanitários até arquitetura sanitária, até especialistas de medicina, até outros intervenientes. Não é um one-man show, não é uma pessoa só. São equipas. São equipas Habituadas a criar este tipo de soluções. Exatamente. Estas soluções são, conforme sempre disse, vêm para responder a perguntas, desafios colocados no terreno. E vou dar um exemplo. Um exemplo que não é em São Tomé. Por exemplo, na Guiné-Bissau, temos um grande desafio, que é um país muito mais difícil a nível de respostas, a nível de desafio que o São Tomé. Por exemplo, havia só um banco de sangue que trabalha no país inteiro, no Hospital Simão Mendes. Sim, no Hospital Central. 42% da mortalidade materna na Guiné-Bissau é por hemorragia pós-parto. Está a ver como que responde para esta questão tendo só um banco de sangue e quando tem regiões, até algumas, a 10 horas de caminho, como que se consegue? Como se consegue? Temos que criar bancos de sangue nestes sítios, nestas regiões. Isso não sai caro. Então, o que é que algumas agências internacionais de grandes renomes, eu não vou falar de quem são os nomes, então o que é que compraram bancos de sangue que funcionam normalmente com energia e colocaram nestas regiões. Então, mas como se grande parte delas não tem energia? Exatamente. É isto. Portanto, e depois no relatório conseguiram fazer. Agora, nós pensamos, isto não é uma resposta à realidade. Isto é um modelo que é importado da cabeça de quem está no escritório e nunca foi para o sítio ou não quer saber. Então, o que é que nós fizemos? Fomos lá buscar bancos de sangue que trabalham com 120 watts. São duas lâmpadas, quase duas lâmpadas, com painéis solares que conseguem garantir, no mínimo, 5 dias de abastecimento energético, mesmo que fique escuro sempre. Pusemos 6 bancos de sangue nestas regiões e conseguimos salvar N vidas, ou aliás, os guineenses conseguiram salvar N vidas, estão satisfeitíssimos. É um exemplo de que a solução tem que vir ao encontro do problema com uma análise muito detalhada e muito preocupada. Mas este tipo de soluções tira o sono durante noites. E acredita que tira, porque a pessoa não diz... Pode ser fácil, não pode ser fácil. E depois onde encontrar e garantir que as coisas... Porque também a questão não é só pôr os painéis e o banco. Temos desde a sensibilização das pessoas para darem sangue, para questões culturais, porque há pessoas que não querem dar sangue, e aí tivemos grande apoio da Seleção Nacional de Futebol. As pessoas gostam todos de futebol. A Seleção Nacional foi promover a campanha. A RTP África, que até agora continua a fazer. Os técnicos fizeram um curso, fizemos para isso um curso de tipagem de sangue, biossegurança, e as pessoas deram sangue, e tudo isto foi uma conjunção, uma linha de montagem que, muito preocupada com a realidade e como resolvemos estes problemas. Portanto, é disso que se trata, de uma preocupação. De facto, é uma paixão que a pessoa não larga enquanto não vê as coisas funcionando. Porque depois isto não é picar o ponto. Isto é uma entrega. E se a pessoa está neste domínio com o espírito de picar o ponto, não vai as soluções lá. também não aparecem, não é? Sim, agora... Doutora Merazak, diga uma coisa. Já falando da Guiné-Bissau, há pouco estávamos a falar, enfim, antes de começar o programa, enfim, a Guiné-Bissau parece ser dos parceiros da África lusófona, da África que fala português, aquele onde existe menor ou menos expressiva, se calhar, enfim, se calhar posso estar a ser incorreto na adjetivação, menor presença do Instituto Val Flor. Ou seja, tinham projetos importantes, foram interrompidos até pela instabilidade
do próprio país e parece que agora, com a nova situação esperançosa e prometedora, o Instituto está a regressar paulatinamente a Guiné-Bissau. Que projetos tem para esse país? E depois falamos também um pouco dos projetos em Angola, em Moçambique e eu não queria fechar o assunto se me permite, não queria fechar o assunto de São Tomé antes de dizer que, para além do programa de qualificação e desenvolvimento hospitalares de Menezes que nós propusemos ao Estado, também existe outras questões que são estruturantes. Tudo que a definição dos cuidados primários, quem que paga, quem que não paga, e como que é gerido este dinheiro que paga, como que é reinvestido o dinheiro. Isso tem tudo a ver com a concessão do sistema de saúde e do modelo, não é? Exatamente. Eu acho que ouvi e li, inclusive, deixa-me interrompê-lo, ouvi se faz favor, no programa do atual governo, eu vi o Primeiro-Ministro falar muitas vezes, inclusive aqui, na necessidade de introduzir práticas de co-participação dentro do sistema. Ou seja, isso é mesmo tornar um sistema, para além de todas as valências de saúde e de gestão de um sistema de saúde, também torná-lo um sistema, de facto, financeiro e relativamente suportável. Era disso que estava a falar? Sim, mas isto tem que ser que isto nós estamos a desafiar o atual Ministério da Saúde para que se faça uma mesa redonda juntando todos os parceiros para definir o modelo, tanto dos cuidados primários como das especialidades, a participação de cada um destes parceiros neste modelo, a sua gestão e coordenação pelo Estado de São Tomé. Portanto, é isto o nosso desafio. Agora, estando num governo estável e com a garantia de 4 anos de estabilidade política... Isso tudo é possível. Tem que ser. Tem que ser possível. Não há... Tem que ser realizável. Não há, porque deixa de haver desculpas para não ser realizável. Não haverá, não sei se haverá outra segunda oportunidade. E acredito que isto é uma responsabilidade muito grande. Isto acho que, enfim... Não, tem que ser dito, até porque o próprio governo tem que ter a noção da responsabilidade que tem, deve ser inclusive, e essa é a minha perspectiva, pressionado e o máximo pressionado possível, sobretudo pelos santomenses, no sentido de perceber que esse tipo de reformas, que são reformas, e que são reformas necessárias, com 4 anos, com uma maioria estável, e aqui estamos a falar da estabilidade política, essas coisas têm de facto que acontecer. E tem que acontecer, eu peço desculpas ao doutor, o doutor, enfim, isto é uma questão santomense, mas como é nosso parceiro, vai ouvir-me dizer. E consideram também a nacionalidade, deram uma nacionalidade. Ótimo. Então, uma questão de justiça, diga-se. Então, a minha ideia é muito simples, existindo isto que acabou de dizer, para mim, não é tão novo quanto isso, porque é uma área que me interessa e, obviamente, tem que estar constantemente dentro dela, não é? Informar-me sobre ela, e no caso de São Tomé e Príncipe mais ainda. Eu devo dizer que devemos ser nós, São Tomenses, a pressionar e muito o Governo no sentido de concluir esse tipo de projetos. Portanto, daqui fica já a minha pressão. A minha queridíssima amiga Ministra da Justiça, Maria de Jesus Trovada, amiga e colega, sim, da Saúde, peço desculpa, Justiça não da Saúde, e colega de Coimbra, que pode contar com a minha pressão e a minha crítica no sentido de fazer-se avançar com isto, porque o país, de facto, é algo estruturante e algo que é absolutamente necessário para o país. Doutor, íamos falar então da Guiné. A Guiné, eu diria que em São Tomé também estamos a trabalhar também na área da educação, com com apoio grande da cooperação portuguesa, a segurança alimentar, e também temos área estruturante com as câmaras municipais, Água Grande e Louros aqui, portanto, águas e saneamentos, mas enfim. Mas Guiné-Bissau, apesar de tudo, temos grandes projetos também. Por exemplo, o projeto de saúde que é para a redução da mortalidade materna e infantil, um programa que abrange 4 regiões que representam 1/3 do território da população da Guiné-Bissau. Temos outro programa grande de segurança alimentar que abrange também 5 regiões. Já é o terceiro da série e não é o primeiro. Portanto, há um terceiro programa de capacitação dos atores não estatais onde o Instituto funciona como uma espécie de assistência técnica para a própria delegação da União Europeia, ou seja, o braço operacional da própria Comissão neste aspecto. Temos outros projetos nas Ilhas Bijagós para a conservação do património
outros para o gado de grande porte, de pequeno porte. Portanto, são muitos projetos. Porque, afinal, muita coisa aconteceu. Não fazemos muita publicidade, Sim. mas acho que o nosso trabalho é mais no terreno. Se calhar, pela duração dos projetos que temos em São Tomé, as coisas são mais conhecidas e pelos resultados. Agora, os outros países também, apesar de tudo, São Tomé é um país bastante estável e tem uma característica de união muito forte. Temos uma união muito forte com São Tomé. Eu trabalhei lá 9 anos. Enfim, até agora, estamos a falar de 27 anos. E quando aterrei... 27 anos, 9 é um... Vou dizer uma coisa. Eu aterrei em São Tomé em 2 de abril de 1985. Amanhã vão fazer 30 anos. Parabéns. 30 anos. Parabéns. 30 anos de trabalho contínuo com os colegas de São Tomé. Isso é uma vida. Ainda por cima, tem sempre a ideia de que os colaboradores locais, ou seja, os são tomenses que estão e colaboram com o Instituto Marquês de Valflor, tem-se a ideia que o envolvimento e a relação com a instituição em si, que é uma relação simbiótica, muito boa. Nota-se que existe essa relação quase que de união. É família. De união, quase familiar. É família. Essa é que é a expressão, quase familiar. Quase que familiar. É uma coisa impressionante. A falecida doutora Julieta era a nossa mãe, os outros são os nossos irmãos. É família. E conseguem esse modelo em países com dimensão tão grande como Moçambique, Angola? Não, que temos grandes amizades com as outras pessoas, mas esta relação familiar mesmo, de estar em família, enfim, peço desculpa para as outras pessoas, mas é mesmo em São Tomé. Dr. Média Isaac, agradeço-lhe imenso pela ajuda que deu em compreender alguns dos constrangimentos, enfim, da área da saúde em São Tomé e Príncipe. Espero voltar a tê-lo aqui quando o protocolo já estiver aprovado para falarmos especificamente sobre algumas especificidades do próprio protocolo e desejar, efetivamente, que o Instituto Marquês de Valflor continue a ter presença, de facto, no país, de forma útil, como tem sido até agora. Pessoalmente, agradecer-lhe por estar aqui e também pelo trabalho da própria instituição, portanto, agradecendo também ao Instituto Marquês de Valflor. Não tenho nada para agradecer. Eu agradeço o convite, agradeço sobretudo aos colegas que estão lá a lutar todos os dias. É muito mais fácil estar em Lisboa que estar nas trincheiras lá. Temos pessoas que são incansáveis e resolvem problemas muito complexos com uma calma que eu sou em São Tomé. Obrigado. Obrigado. Já de seguida, temos as notícias da semana. Na rubrica Notícias de hoje, começamos com os destaques da atualidade são tomense. O acesso à água potável é essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar de todo o ser humano. A água potável é aquela que pode ser consumida sem qualquer risco de contaminação por agentes químicos ou biológicos a curto e longo prazo. Um estudo divulgado recentemente pela empresa de água e eletricidade EMAI aponta para que cerca de 70% de santomenses têm acesso à água potável. No entanto, este valor é contestado por algumas organizações não governamentais. Segundo fontes de ONGs, o número pode ser de pessoas com acesso à água canalizada e não potável. Mas há sem dúvida um esforço das autoridades para levar água potável a todos os santomenses. As obras em curso do sistema de captação e tratamento de Rio do Ouro é um exemplo. Esta estação de tratamento de água em fase final de construção está avaliada em 5 milhões de dólares e terá capacidade para distribuir mais de 5 milhões de litros de água por dia. As obras a cargo da empresa Construmé iniciaram em 2011. Após um período de interrupção devido a questões técnicas e administrativas, foram retomadas no início de 2015 e deverão ficar concluídas no próximo mês de junho.
Nós já temos ensaiado diversas componentes diversos órgãos deste sistema que está aqui instalado, já foram ensaiados, né? Portanto, tudo isto já esteve cheio de água, já foi esvaziado e voltou a ser cheio, portanto está em teste permanente. Digamos que há uma atividade em paralelo que é o teste das estruturas montadas, né? Mas antes de junho ainda, estou com muita esperança que a obra fique completamente concluída, portanto, para ser entregue. E a água vai correr, portanto, daqui a um mês e meio mais ou menos, já vamos ter água aqui já em condições de testes, ainda em ensaio e testes, né, para poder realmente chegar a junho a bom termo. A futura estação de captação e tratamento de água de Rio do Ouro irá abastecer o distrito de Lobata e o norte da cidade de São Tomé. O projeto contempla principalmente uma captação no Rio Douro e esta captação, depois a água é conduzida a este ponto onde estamos, que é a estação de tratamento, que a conduta adutora até aqui são cerca de 4.600 metros de conduta adutora em 315 milímetros em tubos de polietileno. Já está completamente instalada, como estão a ver, a água já chega à estação de tratamento e neste momento o processo de tratamento passa primeiramente pelo tanque de chegada, onde faz a pré-decantação. Nesta pré-decantação, a água depois passa para o tanque de mistura, depois vai para o decantador. No decantador é o local onde se faz, depois da mistura, a água vai produzir a coagulação. A coagulação é a reação entre a água e o produto químico. Depois dessa coagulação, provoca-se os coágulos, são partículas que vão unindo entre si e depois vão formando partículas de maior dimensão, de maior peso, então elas sedimentam no fundo do tanque. Posteriormente, a água passa para o filtro, onde ela passa pela camada filtrante, que é a camada da areia, e depois, posteriormente, passa para o reservatório de água tratada. Neste reservatório, com capacidade para 2 milhões de litros de água, será feita a desinfecção antes da sua distribuição à população. A última fase da obra tem tido acompanhamento permanente de uma equipa de fiscalização da empresa de água e eletricidade. A linha de média tensão, que irá alimentar a futura estação de tratamento de água, também está praticamente concluída. Este sistema de captação e tratamento de água de Rio do Ouro, que deverá entrar em funcionamento em junho próximo, é parte da estratégia do atual governo para levar água potável a toda a população do país. Esse projeto vai abastecer quase que metade deste país, portanto, a parte norte da cidade de São Tomé e grande parte do distrito de Lobata. Portanto, teríamos a questão das praias, Luxinga, Gamboa, Cruz, Francesas, nós teríamos Santo Amaro, todo esse corredor estaria resolvido, chegaríamos inclusivamente a Micoló. Portanto, vê Morpeixe, Micoló, Guadalupe, com a reabilitação do sistema atual, onde Conde, de alguma maneira, é privilegiada, mas é o mesmo sistema que vai para Guadalupe. Portanto, quando eu falei na gestão, era aí encontrar uma forma também de não deixar Guadalupe sem nada e não penalizar muito Conde, que é o que estamos a fazer até a conclusão desse projeto. Bom, esse projeto conheceu momentos difíceis de paragem e na atuação do 16º governo, que é este governo, o primeiro desbloqueio que fizemos foi exatamente neste projeto, aí vê-se a importância que nós atribuímos ao fator água e a necessidade de resolver esse problema. Portanto, é um projeto que está em curso, já devia ter terminado, não fossem os problemas que depois foram surgindo ao longo desses anos, que não importa entrar em detalhes. O importante é mesmo resolver o problema e nós acreditamos que em finais desse primeiro semestre teremos o problema resolvido. Outro projeto inscrito no plano do governo para resolver o problema de abastecimento de água em São Tomé e Príncipe é o chamado Obolongo Fase 2. Trata-se igualmente de um sistema de captação de água de superfície que deverá abastecer parte do distrito de Mesoche e reforçar as captações de água moreira que alimentam a cidade capital. O arranque das obras está previsto para o corrente ano de 2015 e o prazo de execução é de 2 anos. Ainda no anterior governo a que fizemos parte, portanto refiro-me ao 14º, nós já tínhamos preparado os estudos e o projeto para a segunda fase do conhecido projeto Obolongo, que é um projeto também de superfície, captação de superfície, e já tinha a fase 1, que é a captação em Milagrosa, tanto do Rio Manuel Jorge,
só que ele foi insuficiente para as necessidades daquele corredor. Repare, e aí eu estou a falar do corredor centro-sul da cidade de São Tomé, porque este sistema vai nos levar até Almas e Pramelão. E conhece perfeitamente, todo o país conhece as necessidades que aquele corredor tem em abastecimento de água, porque ele é abastecido por um dos sistemas de Água Moreira. Água Moreira nós temos 4 captações, 1, 2, 3 e 4, e é um deles que deve ir até lá. Mas são fontes de nascente, não são águas de superfície. Com os problemas causados com as alterações climáticas, os efeitos negativos que nós todos subimos hoje e que não controlamos ainda, fez com que nós temos momentos de período seco, estação seca que é a Gravana, mais longos, temos menos chuva, isso é uma constatação evidente, já não há nada a fazer, e faz com que as napas não tenham capacidade suficiente em termos de acumulação de água para abastecer as nascentes. O crescimento de população também é de se ter em conta, porque, portanto, as populações vão crescendo, vão se instalando, a necessidade é maior. Mas o que importa mesmo é que este projeto não arrancou, houve sinais, mas de facto ele não arrancou. Nós vamos envidar esforços ainda este ano, em 2015, para arrancar com este projeto. Após o lançamento do projeto Obolongo Fase 2, e se tudo correr como previsto, no mais tardar até 2017, todo o corredor da cidade capital e arredores terá o problema de abastecimento de água resolvido. Nós teríamos a cintura periférica toda da cidade de São Tomé, com a entrada no distrito de Lobata e, inclusivamente, Mesoche, aproximados de Cantagalo, resolvido, reforçaríamos muito os sistemas. Porquê? Porque com esses 2 sistemas a que eu me referi, vai nos aliviar o sistema principal das águas moreiras que abastece a cidade de São Tomé. Porque esses sistemas têm estado a fazer uma gestão para que eles possam fornecer, dar alguma atenção a estas zonas que de tanto precisam de água. E assim concentrar-nos-íamos nos problemas da cidade capital, que são problemas sobretudo de rede. A reestruturação da rede que abastece a cidade de São Tomé é outra prioridade da empresa de água e eletricidade no quadro do plano estratégico do governo para melhorar o abastecimento de água em todo o país. Vamos recuperar as redes antigas e dos depósitos existentes vamos passar uma nova rede para evitar a perda, porque aqueles já estão velhos, estão a perder, tanto é que muita gente reclama de água. E estamos a fazer dos 2 lados da estrada, que é para evitar o corte da estrada, porque muita gente tem cortado a estrada sem, no entanto, cumprir os procedimentos legais. As antigas condutas de fibrocimento já começaram a ser substituídas por outras que não põem em causa a saúde pública. Tinha-se substituído mais ou menos algum troço até o reservatório que está na Mata de Deus, o grande reservatório, e faltava então continuar com o projeto até a entrada da cidade, que é mais ou menos aqui perto do bairro da Cooperação Portuguesa, neste cruzamento. Desbloqueamos a situação, o projeto está em curso, ele corre dos 2 lados da estrada. Nós evitamos uma coisa muito importante, que deixa de haver condutas no meio do asfalto. Já não teremos que abrir o asfalto para reparar ou para fazer ligações. Todas as condutas passam próximo dos passeios ou de fora dos passeios. E as 2 condutas que estamos a pôr dos 2 lados vão também permitir fazer ligações domiciliárias. Quer dizer que nós vamos evitar as perdas, vamos fazer ligações técnicas com qualidade para também evitar as perdas e assim reforçar o abastecimento da cidade. Portanto, esse projeto estará concluído ainda este ano e é um projeto para mais 2 meses, depois do que também entraremos nas estradas. As populações dos distritos de Lemba, Cantagalo, Caué e da região autónoma do Príncipe também irão beneficiar de novos sistemas de abastecimento de água potável. Os projetos estão elaborados, as fontes de financiamento existem, mas há obstáculos técnicos e administrativos que precisam ser ultrapassados. Há que corrigir, há que refazer algumas coisas, há coisas que não são devidamente tomadas em conta, e isso é uma daquelas coisas que nós lamentamos, porque em todos esses projetos que eu referi, passamos por isso e temos que evitar que isto aconteça. Como é que isto acontece? Dando um bocado mais de atenção para a capacitação e olhando seriamente para uma componente que é a fiscalização e criar condições para que gabinetes especializados nos ajudem a evitar esse tipo de problemas, trabalhem connosco para capacitar técnicos nossos que no futuro possam olhar para isso, porque uma vez
Acontece, mas não pode acontecer em todos os projetos. E esse projeto está a ser penalizado por este problema. Mas estamos em fase de ultrapassar esse problema e teremos também em Neves um sistema de abastecimento grande, moderno, com estação de tratamento, de captação do rio no contador, portanto água de superfície. Nós entendemos que já não é a altura, devido a todos esses fatores que eu referi já nessa conversa, exatamente, águas de superfície. E esse sistema abastecerá toda a cidade de Neves, em todas as zonas, e com o objetivo de chegar até a Roça Monte Forte. Portanto, vê que cobrirá praticamente com um ciclo de vida longo. Portanto, aí nós pensamos que o ciclo de vida desse projeto atingirá entre os 20, digamos uma geração, entre os 20 e 30 anos, sem problema nenhum, porque conseguiremos fazer esse abastecimento, acompanhar o crescimento da população, teríamos resolvido aqui esse problema. Indo para o distrito de Cantagalo, já temos também um projeto em curso, com a mesma fonte de financiamento, adjudicado, só que ainda não começou, exatamente pelos problemas que eu referi, os pequenos bloqueios técnicos e administrativos que também já há sensibilidade para se ultrapassar, apenas temos uma questão de formalização administrativa, que é de assinaturas e de arranque deste projeto. Portanto, Ribeira Afonso, concretamente, terá um sistema também de superfície captado no Rio Abado, e com uma extensão de vida também longa, e que permitirá ter água de qualidade e também com tratamento em Ribeira Afonso, um grande projeto que permitirá acompanhar o crescimento populacional. Ainda no distrito de Cantagalo, onde temos alguma dificuldade, já temos também o projeto retirado do plano diretor de água, mas é um projeto, talvez de todos que eu referi, o que será o mais complexo, devido às características próprias, um bocado geográfica, da cidade de Santana e os seus arredores. E aí nós teríamos que reavaliar melhor esse projeto. Há uma fonte de financiamento indicada, mas encontramos ainda em fase de estudos. Quer dizer que, de todos os projetos, esse será o mais demorado, mas acreditamos que ao longo dessa legislatura de 4 anos também conseguiremos dar vazão, atender a esse projeto. Mas não é um projeto que iniciará em 2015, e isso nós próprios tivemos o cuidado de, enquanto estivemos a visitar e a recolher subsídios das populações, fazer entender que, de facto, esse projeto levará. Agora, cabe-nos a nós, Governo, encontrar um meio termo, situações paliativas para continuar a servir as nossas populações em abastecimento de água até que esse projeto seja concretizado. Portanto, como vê, teremos uma cobertura na ilha de São Tomé quase total. Angulares, a cidade de Angulares, temos também retirados do plano diretor estudos, ainda não temos financiamento para Angulares. Angulares tem um sistema que abastece, portanto eu não posso dizer que haja ruptura, mas que não há água de qualidade ainda em Angulares. E Angulares será então a próxima etapa a pensar, organizar, e também pelo número de população que eu acho que é um projeto que nós vamos conseguir ainda nessa legislatura também dar vazão. Porque há condições para se remediar o sistema atual, e isso nós podemos fazer, e ao longo do país temos feito pequenas intervenções através da nossa empresa de água e de eletricidade, pontuais para melhorar e para servir. Concretamente, nós temos ultimamente resolvido o problema em Sanguembu, que brevemente daremos a conhecer à opinião pública em geral o que foi feito e como está resolvido. Em Coreia, em algumas comunidades onde temos passado, também já fomos resolvendo esses problemas. Em Angulares será nesta fase assim, mas também terá no futuro melhoria em todo o sistema. Na Ilha do Príncipe, nós temos um sistema de qualidade que funciona com uma estação de tratamento, mas que já começa a não corresponder às necessidades da população. Momentos há em que há ruptura, mas o problema não está na quantidade de água captada, está na armazenagem. E já temos identificado o problema, é algo que ao nível do governo já se discutiu. Vamos encontrar a solução para o problema, que passa pela construção de mais um sistema de armazenagem. Segundo as previsões do Governo e da empresa de água e eletricidade EMAI, os problemas de abastecimento de água potável em todo o país terão solução no mais tardar até 2018. Em junho deste ano entrará em funcionamento a estação de captação e tratamento de Rio do Ouro. Em 2017, deverá ser a vez de Obolongo Fase 2. E até 2018, o Governo acredita que estarão igualmente concluídos os projetos dos sistemas de abastecimento de água em Neves, Ribeira Afonso
Santana, Angulares e na região autónoma do Príncipe. Seguem-se as notícias internacionais. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, prossegue a sua visita a Portugal. Tem estado em Coimbra e também com vários estudantes cabo-verdianos, passando ainda pela cidade do Porto, onde participou na conferência Cabo Verde, Constitucionalismo, Independência e Democracia, na Faculdade de Direito. Estamos mesmo a terminar. Antes disso, era para lhe deixar algumas sugestões, mas não vou deixar sugestão nenhuma. Vou só desejar que quem nos está a ver tenha uma santa e belíssima Páscoa com a sua família, com os seus, e que tudo corra bem nesse período, que é um período também, enfim, de reflexão. Obrigado por nos ter acompanhado. Espero por si no próximo sábado às 18 horas em youtube.com, canal STP TV. Eu sou a Billy Neto e esta é STP TV, a sua nova televisão.